Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, mais uma vez queremos suplicar, Senhor Deus, a Tua sabedoria, a Tua orientação, Teu discernimento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito traga a mensagem que o Senhor deseja ao nosso coração, ó Pai. Muito obrigado por este privilégio, por essa oportunidade, e agradeço por cada um que está aqui presencialmente ou acompanhando através da live. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Amém. De uma forma bem prática, irmãos, a gente pode afirmar, né? E todo mundo sabe que quando eu falo sobre a Bíblia, eu gosto muito de dar exemplos práticos, que é uma forma da gente associar, da gente aprender com mais facilidade, né? Então, a nossa vida, ela é composta de etapas, de fases, né? De momentos que são bem definidos. E quando a gente soma esses momentos, aí a gente corresponde o todo que a gente chama de vida, né? Nossa vida é a soma de diversos momentos. Então, baseados nessas fases, nesses momentos, que muitas vezes a gente caracteriza alguém ou caracteriza nós mesmos, né? Por nosso estado físico, mental, psicológico, social, enfim, emocional. A gente costuma olhar para alguém e falar bem assim, o Abner é um cara tranquilo, ou é um cara comunicativo. O fulano é um cara simpático, ou é um cara feliz, né? Porque a gente vê a soma desses momentos e aquilo que se destaca na pessoa é o resultado de determinadas situações. E também a gente costuma ver, né? Muitas vezes olhar para outras pessoas e falar, fulano é um cara sortudo, né? Ver geralmente é uma pessoa que se deu bem já na vida, se destacou no mercado de trabalho. Fulano teve sorte na vida, né? Geralmente quando é alguém que um grande empresário, né? A gente costuma falar, fulano teve sorte na vida. Ou então, até mesmo, aquela pessoa é uma pessoa cheia de fé, né? Então, um parêntese aí, muito cuidado quando você vê alguém falar bem assim, fulano teve sorte na vida. Que tem uma frase aí do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto bastante, que ela fala assim, que a sorte é a desculpa do vagabundo. Porque ele teve sorte, mas na verdade ele acordou 5 horas da manhã e estudou e trabalhou, e aí teve... Essa geralmente é a sorte, né? Mas, então, a gente pode se espelhar nas pessoas bem-sucedidas e devemos, né? Mas, inclusive, o pastor Manu já falou aqui várias vezes, a gente tem que saber qual é o sapato que essa pessoa calçou, né? Será que apertou o pé? Então, será que o que aquela pessoa passou para chegar até ali, né? Mas a gente não olha, né? Apenas para aquele momento, para aquela situação, e não se atenta que para o Michael Jordan ter sido o maior jogador de basquete, né, talvez o maior de todos os tempos, ele ficava antes e depois dos jogos treinando milhares de arremessos. E a gente não vê, a gente só vê que ele era o cara da camisa 23 lá e que fazia várias cestas. Ronaldo Fenômeno, né, já está aposentado, foi o melhor jogador do mundo várias vezes, mas não vê o treino que aquela pessoa passou. Hoje em dia temos aí quem, né? Cristiano Ronaldo, Messi, que são os destaques aí, já ganharam bola de ouro somados os dois mais de 10 vezes, mas não vê o tanto que esses caras se empenham e treinam. Aí apenas olha e fala, o cara tem sorte. Então, não vê que aquela pessoa, para chegar naquele lugar, tem
antes toda uma bagagem, uma experiência acumulada para chegar nesse nível de maturidade. Ah, mas o fulano é novo, tudo bem, mas ele pode ter passado por muitas experiências mesmo quando novo. Então, o tempo da gente, ele não é igual, né? Einstein já dizia que o tempo é relativo. Então, o que é rápido para mim pode não ser rápido para o Cadu. Entende? Então, o tempo ele é relativo para tudo nesse universo. Às vezes as pessoas atingem um grau de maturidade mais rápido. E é mais ou menos, né, sobre isso que o texto fala. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é a soma das nossas decisões. Tudo que a gente passa na nossa vida é a soma das nossas decisões. Eu acredito piamente também que as nossas experiências, né, nosso aprendizado, eles são fatores determinantes para as nossas decisões, para aquilo que a gente vai escolher. Se eu tenho aqui água gelada e água na temperatura natural, qual a água que eu irei escolher será baseado se eu já tive dor de garganta, certo? É uma experiência passada que vai definir essa decisão. Ou mesmo, se eu já tive problema a ponto de ter que fazer uma... Vou precisar de um microfone novo aqui, hein? A ponto de eu ter que fazer um tratamento de fonoaudiologia, aí eu vou lembrar que eu não posso beber água muito gelada. Então, as nossas escolhas, elas são um fator determinante baseado em nossas experiências anteriores. Então, de acordo com a forma que eu olho para determinada situação, baseado naquela minha bagagem, é que eu vou tomar a decisão. Isso vale para tudo, irmãos. Isso vale para tudo. A roupa que você veste, a comida que você come, a mídia que você consome, seja na internet, seja na televisão, a música que você ouve, tudo se baseia nas nossas experiências. Ou em experiências que nós mesmos tivemos, ou em experiências que os outros tiveram e que com isso nós aprendemos também. Então, todas as situações que você vai se deparar, a forma que você vai passar por ela, depende da forma que você olhar para essa situação. Há 2 semanas atrás eu tive aqui falando sobre a questão da ansiedade, né? Sobre confiar em Deus. Uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, ela olha para uma situação de uma forma diferente, ela olha com um trauma, e vai passar por aquela situação de uma forma diferente do que uma pessoa mais tranquila. Isso é fato. Então, voltando a falar sobre a questão das fases, né, da nossa vida, um bom exemplo para fixar legal são os jogos de videogame, né? E aí não adianta, hoje em dia, na atual conjuntura, não adianta falar bem assim, os mais jovens, porque o videogame já vai fazer 50 anos. Então, até os mais velhos, porventura, já tiveram oportunidade de jogar ou ver, ou se não jogaram, os filhos tiveram, os netos, sobrinhos, enfim. Mas todo mundo aqui já conhece, já viu algum jogo de videogame. Um exemplo bem bacana sobre isso é esse camarada aqui, ó. Conhece? Quem conhece? Super Mario, é o Mario, exatamente. O jogo do Mario, e de tantos outros, né? Jogos de videogame, ele é composto por fases. Você começa lá na primeirinha fase, é geralmente a fase mais simples, você vai ganhando o quê? Experiência, e vai o quê? Perseverando, é o quê? Continuando com paciência, aí vai lá a tartaruguinha, né? Vai lá e pega e perde vida, aí ele vai lá e come o cogumelo e ganha vida de novo, e vai nessa experiência
nessa perseverança, ele vai avançando uma fase, avançando outra fase, avançando outra fase. Até que ele chega na última fase, que é para encontrar o Bowser, que é chamado de Copa também, né? O Bowser. E aí eles vão se confrontar. Praticamente todos os jogos do Mario têm esses dois caras aí. Né? E na minha época de criança e adolescente, quando eu jogava videogame, eu jogo até hoje, mas assim, quando eu jogava esse jogo, por exemplo, ou os jogos, né, da minha infância, a gente tinha que comprar revistas, ir nas bancas ou trocar com os amigos, porque tinham algumas fases mais difíceis. E a gente comprava aquela revista, e aí aprendia como passar, e anotava os códigos e tudo, e aí a gente conseguia passar de fase. Isso era muito bacana, né? Esses dias não, já alguns anos atrás, eu estava já com um videogame bem mais moderno, e estou tentando passar uma fase de um jogo lá, um jogo de ação policial, e não conseguia passar de jeito nenhum. Aí eu viajei, fui dar uma palestra, né, fora. 2 dias depois eu voltei, e o Olavo chegou, o Olavo devia ter uns 8 anos na época. Falou bem assim: pai, passei, zerei o jogo. Como assim? Em uma tarde. Eu peguei, comecei a jogar e fui até o final dele. E, cara, eu tô há meses agarrado na fase e tal. Como é que você passou? Aí eu entrei na internet, peguei a dica e passei. Simples assim, irmãos. É simples assim. Ou seja, a forma que ele encarou aquele desafio já foi baseado na cosmovisão dele. Como é que a galera hoje resolve problemas? Google. Na época que eu era criança, o dicionário era chamado de pai dos burros. Né? Hoje o Google é o pai de todos. Ele te dá a resposta para tudo. E essas revistas eu consigo fazer uma associação, a gente consegue assemelhar no jogo, a revista para o jogo, tá como se fosse a Bíblia para a nossa vida. Porque quando a gente não tem uma resposta, quando a gente precisa passar de alguma fase, a resposta está na Bíblia. A gente vai lá e abre o celular, ou pega a Bíblia de papel, e está aí. Está aí a resposta. Então, assim como o Super Mario, ele precisa aprender que se ele atacar o chefão de uma forma errada. Essa aqui, por exemplo, é uma das últimas fases lá do Super Mario World, né? E ele não pode bater aqui embaixo. Se ele bater aqui embaixo, ele morre. Ele tem que bater na cabeça do Bowser. Assim como o Super Mario, ele precisa aprender que se ele bater na hélice, ele morre, né? A gente também, quando encara um novo desafio na nossa vida, a gente vai encarar de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Porque para ele saber que ele só ganha se ele bater na cabeça, um dia ele teve que bater na hélice e sofreu algum dano. E aí você jogando lá, né, Leandro, né, quando você era um garoto, adolescente, né, jogando lá o seu Super Nintendo, pouco tempo, né? Aí você ia lá e ou alguém te falava, ou você aprendia sofrendo aquele problema. Só que se você não tivesse perseverança, você nunca ia chegar até o final da fase. Nunca ia passar, nunca ia zerar o jogo. E é disso que esse texto fala. E também tem, da mesma forma, né, que ao longo do jogo, o Mario, o que acontece com o Mario? Ele sofre um dano, aí ele vai e fica menorzinho, aí come o cogumelo e cresce. Aí vai, perde life, né, que chama, né? Perde life e ganha life, perde life e ganha life, perde life e ganha life. E chega no final, mesmo se ele chegar com metade da life, ele zera, porque ele chegou até o final. Na nossa vida também. Mesmo a gente passando pelos desafios da vida, e aí a gente passa por provações, por tropeços, tem que derrubar muralhas,
tem que pular muralhas, enfim, qualquer que seja. A gente ainda tem a possibilidade de chegar no final perfeitos, completos. E é o que o versículo 4, ele fala, né? Para que sejais aperfeiçoados. Mas aí o que acontece? A gente confunde, a gente acha que o perfeito, que já é na cultura da língua portuguesa, quando você fala de perfeito é algo sem defeito. Mas na verdade o perfecto, né, é um termo em latim que significa completo. Completo, acabou. Não tem mais nada para fazer. Ah, mas tem uma falha aqui, tem uma falha ali. Não, mas está completo. Completo. Uma graduação, por exemplo. A pessoa vai lá, se matricula num curso, vai fazer um curso de bacharel em letras. Olhei para o Jares aqui, lembrei. Bacharel em letras. Vai fazer lá. Bacharel não, desculpa. Letras é licenciatura, né? Licenciatura em letras. Vai fazer licenciatura em letras. Ele não precisa tirar nota 10 em todas as avaliações e todas as disciplinas e todos os semestres para chegar até o final e ganhar o diploma. Vai acontecer, e eu acredito que seja impossível, alguém tirar nota 10 em todo 4 anos de curso. Eu acho muito difícil alguém fazer isso. Mas ao final, o cara que passou com 7 e o cara que passou com 10, os dois vão ganhar o mesmo diploma. Os dois vão ganhar o mesmo diploma. Perfeito, completo, acabou. Aí daí para frente, né, o mercado de trabalho aí já são outros detalhes, né? Já são outros detalhes. Mas o fato, irmãos, é que a gente tem o costume de se deparar com alguma dificuldade e esmorecer na primeira oportunidade. A gente tem a mania de desistir muito fácil das coisas. A gente tem a mania de se colocar numa posição de coitado e na primeira batalha espiritual a gente se achar um derrotado. Aí o que acontece? A pessoa vem, está firme e forte na igreja, na comunhão, está ali, firme e forte. Aí no primeiro tropeço, cai. Ah, não quero saber disso mais não sei o quê. Papapá. Eu conheci uma pessoa que ela chegou lá em casa, falou bem assim, agora eu sou evangélico, encontrei Jesus, Jesus transformou minha vida, e agora eu vou viver uma vida, minha vida vai mudar, meu casamento vai ser restaurado, minha família vai estar mais unida, e agora vai ser só bênção e tal. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foi pouquíssimo tempo depois, essa mesma pessoa chegou lá em casa, falou assim, não, eu desisto, porque depois que eu entrei para a igreja, tudo deu errado na minha vida, eu estou sem dinheiro, estou passando dificuldade, mas, fulano, a gente não tem a garantia de que vai ser 100% sempre. O próprio Jesus, ele deixou claro, no mundo tereis aflições. E ele continua, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. E isso ele estava vivo ainda, quando ele falou. Ou seja, os discípulos, a não ser pela fé, não tinham garantia nenhuma de que ele iria vencer, a não ser pela fé. Mas hoje não. Jesus morreu, ressuscitou, e nós podemos experimentar as maravilhas dessa vitória em nossas vidas, porque nós temos hoje a certeza da vida eterna, nós sabemos que ele venceu, e mesmo assim a gente esmorece na primeira dificuldade. A gente vai e cai, e não continua, não passa de fase, fica agarrado, preso ao passado. Mas por que aconteceu tal coisa? Há 25 anos atrás eu nunca mais consegui caminhar com isso, continuar. Nunca mais eu consegui.
E aí a quantidade de gente que a gente encontra, que rompe, que corta os laços com o Evangelho, por causa das dificuldades é inúmera. E a gente precisa ter essa convicção, de que mesmo passando, mesmo sofrendo dano, mesmo o nosso life caindo um pouquinho, a gente tem a possibilidade de se tornar perfeito. Tiago, o autor da carta, né, esse Tiago, provavelmente é quase certeza de que seja o irmão de Jesus. Meio irmão, né? Filho de Maria com José. Por que eu falo provavelmente? Porque tem outros Tiagos, né? A gente tem relato de outros Tiagos no Novo Testamento. Tem os apóstolos, né? Mas por questão de data, por questão também de destaque, é mais provável que esse Tiago aqui seja o meu irmão de Jesus. E olha que interessante, a família de Jesus, ela só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E aí passou um tempo, Tiago alcançou grande destaque na obra do Senhor, e ele chegou a ser pastor, né, da igreja de Jerusalém. Não se sabe ao certo também a data que foi escrita essa carta, mas estima-se que tenha sido aí entre 40 e pouquinhos a 60 e poucos, depois de Cristo, né? Alguns acham que é 43, aí esses acham que assim foi mais perto, aí os que acham que foi mais longe, não foi 43, foi 60 e tantos. Então, tem essas duas questões aí. Nesse período, a igreja de Cristo, ela sofria diversas perseguições, né? A gente já ouviu falar disso várias vezes aqui, que tinha principalmente o Império Romano, que perseguia na questão política, porque o cristão, Cristo era o Senhor, né? É o Senhor, Kyrios. Só que para os romanos o Kyrios era o imperador, então tinha esse problema político aí. O judaísmo, né, perseguia na questão religiosa, porque os cristãos acabaram aceitando Cristo como Messias e os judeus não aceitaram. A cultura grega na filosofia e no modo de vida, né? A gente sabe que os gregos eles tinham práticas, né, de orgias e tudo mais. A gente ouviu, né, recentemente o pastor falando sobre isso aqui. E aí perseguiu os cristãos. Porque, poxa, vocês têm que socializar com a gente aqui, essas ideias de vocês estão erradas e tudo. Além disso, depois da morte e da ressurreição de Cristo, como ele prometeu que ele iria voltar para buscar os seus, aquela geração ali achou que ele ia voltar imediatamente. Então o que acontecia? Eles venderam tudo, né? Atos fala sobre isso, né? Os primeiros capítulos ali fala o quê? Que eles venderam e vendiam as coisas e era tudo repartido entre eles. Ou seja, pararam de trabalhar, venderam as propriedades e vamos esperar Jesus voltar. Só que foi passando o tempo e Jesus não voltou ainda. Então, nesse momento aqui, passou 10, passou 15, passou 20 anos. Não tem Mega Sena que aguente 20 anos só gastando sem render, né? Acaba. Ainda mais um recurso de uma casa, de um sítio, de uma fazenda, que a pessoa vendia para poder dividir entre os outros irmãos. Então eles passaram também essa provação, essa dificuldade material, financeira. Então a gente de cara já consegue captar uma ideia aí, que nem sempre a aprovação ela é de caráter espiritual, né? A perseguição, e quem esteve aqui em janeiro, né, quando eu falei sobre isso, né, colhendo os desconhecidos,
em meio à perseguição, aí a gente chegou à conclusão que a perseguição ela acontece a todo momento. E tem um inimigo de nossas almas que nos persegue. Mas só que as provações muitas vezes elas vêm por uma decisão errada que eu tomei. A gente tem o costume, irmãos, de botar a culpa no adversário, né? É tudo culpa dele. Mas aí não vê que muitas vezes a gente não tem sabedoria, a gente não adquiriu as habilidades necessárias dentro daquela área para poder passar a fase sem sofrer dificuldade. Aí entra a aprovação. Então, Tiago, nessa carta, ele reúne, são diversas lições pequenas, né, para poder ajudar na saúde espiritual da igreja, mas também questões práticas que ajudam, né, na parte espiritual. Sendo que no primeiro capítulo ele vai ensinar como a gente atravessa as provações. Então a gente pode levantar, pode tirar como lição, pode tirar como uma fase desse texto. Em primeiro lugar, as provações elas devem ser motivos de alegria. Ele fala isso logo no primeiro versículo que a gente leu aqui, no versículo 2. Devem ser motivos de alegria. Por quê? Porque diversas provações, elas resultam em diversas experiências. E aí nos vão fortalecer para provações futuras. Por exemplo, uma pessoa que nunca dirigiu um carro por uma estrada e esse carro quebrou, passou um buraco, estourou um pneu, qualquer coisa, não vai ter a mesma desenvoltura do que uma pessoa que já passou por essa situação. Porque a pessoa que já passou por aquela situação, ela já sabe como fazer. Então, diversas provações resultam em diversas experiências. Problema financeiro, por exemplo. Quem já passou por problema financeiro, deveria, pelo menos, ter mais habilidade para passar em outras vezes. Ou doenças, né? Quem tem mais filhos aí, né, Vantuil? Eu também, né? Tenho 3. Então, o primeiro filho, quando tem alguma... É o primeiro filho. Quando tem algum probleminha de saúde, você já... Um dia eu levei o Olavo para o hospital por causa de gases. Desnecessário, irmãos. É um chazinho, o Lufital, pronto, está resolvido. Aí você vai para um pronto-socorro 00:30, com um bebê por causa de gases. Mas não sabia, era pai de primeira viagem. Agora não. Agora você já, o quê? Passou por aquela provação, adquiriu a habilidade, e aí tem mais desenvoltura para passar nas outras provações. Então, por isso que Tiago fala que as provações devem ser motivos de alegria. Né? Tem a música do Lázaro, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Porque é assim mesmo, a gente tem que passar pela prova dando glória a Deus. Por quê? Glória a Deus, porque eu passando por essa prova, a próxima vez eu já vou estar mais calejado. Então eu vou saber como romper isso aí novamente. Segunda fase, segundo ponto. A prova da fé, quando você tem a fé provada, ela produz mais perseverança, mais paciência, mais determinação, quando você tem a fé provada. É o versículo 3. Fala o quê? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A gente sabe que a paciência faz parte do fruto do Espírito. Então, quando você tem paciência, significa que você tem o Espírito Santo, você tem paciência. Mas quando sua fé é provada, aí você vai
desenrolando mais o pavio, né? Que a paciência é macrotúmia, é pavio longo. Então, cada prova que você vai passando, você vai desenrolando mais o pavio. E aí vai gerando mais paciência. Mais paciência. Então, quando a gente sobrevive a algum desafio, a gente tem mais confiança para passar pelos outros. A gente fica mais confiante. A gente tem mais paciência. A gente vai mais perseverante. Porque a gente tem certeza o quê? Não, já passei por isso aqui, então é tranquilo, bola para frente, vamos que vamos. E vamos passar de novo. E aí dentro da igreja, né, isso se aplica o quê? Na parte da evangelização, por exemplo. Que muitas vezes a gente vai evangelizar, e aí a pessoa está ali, casca grossa, não quer. E aí você precisa ter o quê? Paciência. Paciência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é paciência. Se o cara jogar uma gota d'água numa pedra, uma única gota d'água, não vai acontecer nada com a pedra. Mas fica ali. Joga uma gota, joga outra 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 gota. Daqui a pouco a pedra está com um furo. É assim mesmo. Mas precisa o quê? De paciência. Paciência. Discipulado, né? Às vezes você está discipulando uma pessoa, está ali junto, caminhando do lado ali, a pessoa vive metendo o pé na jaca. Aí dá, né? Raiva! Miserável! Está aqui, semana após semana, dia após dia, orando junto, ensinando a palavra, dando exemplo. Aí o cara vai, mete o pé na jaca. Paciência, paciência. Vai passar, ele vai aprender, vai levantar, vai caminhar de novo junto. Paciência. É uma ótima habilidade também. Aí a gente pode voltar ao exemplo do Mário, né? Que ele tinha algumas habilidades. Quando ele pegava a florzinha de fogo, aí ele ficava especial, né? Aí jogava mais poder, ganhava mais poder, né? E aí tem o terceiro ponto, é a perseverança. Aí a perseverança é o poder perfeito. E aí no jogo do Mario é a estrelinha, que ele pega a estrelinha e ninguém acerta ele. Todo mundo que ele passa, ele consegue destruir. É a habilidade perfeita. É o versículo 4, né? E a perseverança deve ter a plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, ou seja, completos, sem que vos falte virtude alguma. Ou seja, em todas as áreas da minha vida, eu vou ter habilidades. Eu vou estar completo. Não é assim? Se a pessoa, ela vem, vamos botar um exemplo aqui. Se a pessoa vem na igreja e só fica no banco, ela vai ficar incompleta. Se ela não participar da reunião de oração, ela não vai desenvolver a oração. Se ela não vir para o ensaio do coral, ela não vai desenvolver a habilidade do canto. Ah, mas canta mal, mas pelo menos vai estar ouvindo. Vai estar dando o seu melhor. É perfeito? Do nosso modo de ver, não, mas é completo. Se não vem na EBD, não aprende a palavra. Entende? Então a gente precisa ter perseverança, que é a habilidade perfeita, sem faltar em nenhuma das áreas de nossas vidas. É entrega, é atuação, é não desanimar, é não esmorecer. Sabe aquela pessoa referência que aconselha casais, aconselha solteiros e aconselha jovens e velhos? Tem resposta para tudo. Geralmente é uma pessoa mais vivida, mais sábia. Mas por quê? Porque já passou por tanta situação, por tantas dificuldades, por tantas fases, por tantos desafios, que tem habilidades, tem a completude, né? Não falta nada. E
último ponto, né? Que provação não é tentação. A gente costuma confundir as duas coisas, né? E também a palavra, o grego, né, usado é peirasmos. É a mesma palavra para tentação e para provação. E então por isso que é normal a gente confundir. Só que a gente não pode confundir porque é diferente. Lá no versículo 12 do capítulo 1, Tiago fala bem assim, ó. Versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí no 13, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E aí o resultado disso é o pecado. Então tem diferença. Por exemplo, o que poderia ser caracterizado como uma provação? Você chega em casa, está irritado, você chegou do seu trabalho, sua esposa chegou do trabalho dela, os dois estão nervosos, e aí se arranham lá, e aí cria uma tensão, né? Um conflito no casamento. Isso é uma provação. Que você vai ter oportunidade de passar dessa fase, e da próxima vez que vocês dois chegarem nervosos, vão tomar um banhozinho morno primeiro, vão comer alguma coisa, depois conversam para poder evitar esse atrito. Isso é uma aprovação, porque o resultado é positivo. Você sai edificado. Agora, o que é uma tentação? Adultério. O camarada está lá, ou a dona está lá, no seu canto, e vê, e se atrai, e vai lá e cai. Não é provação, é tentação. Quem é que coloca a tentação? É o inimigo. Deus não vai colocar, irmãos, Deus não vai colocar lá no seu trabalho uma colega vai te chamar a atenção, para correr o risco de você cair, só para ver se você está forte na sua fé, não. Deus não faz isso, não. Deus não vai colocar, irmão, camarada, charmosão, que vai tentar para correr o risco de você cair. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o diabo. A tentação, ela resulta na queda. Nós somos derrotados pelo nosso próprio desejo. Então, as provações, elas vêm para nos edificar. Elas vêm, muitas vezes, de Deus, para fortalecer a nossa fé, para provar a nossa fé. É o fogo no ouro. Quanto mais fogo ali, mais purificado o ouro fica. É a provação. A tentação, ela vem para nos destruir. Ela vem para nos humilhar. Ela vem para nos fazer pecar. Quem é o culpado disso? Nós mesmos, muitas vezes, e também o inimigo de nossas almas. Porque esse é o interesse dele, derrubar, né? Mas também não vem com desculpa não, tá? Ai, o diabo é sujo! E fica só lá, trocando videozinho de imoralidade pelo WhatsApp. Não foi o diabo que mandou aquele vídeo para você não, irmão? Não foi não. Não foi mesmo. Ai, mas o diabo é sujo. Fui tentado pelo diabo. Está lá, ó, o celular cheio, né, de porcaria. Não é o diabo que está salvando aqueles vídeos lá.
Não é o diabo que está salvando aquelas imagens. Não é. É o seu desejo pecaminoso. Então isso aí a gente, né, tem que derrotar também. Então, para concluir, nós precisamos ter sabedoria e pedir a Deus essa sabedoria, para a gente aprender com as provações, de modo que o resultado seja o quê? Uma evolução espiritual, constante, até o ponto de a gente chegar ao quê? A perfeição, a totalidade. Aí você fala assim, Abner, mas a gente só vai ser perfeito lá no céu. Sim, mas a gente pode ser completo aqui na terra. A gente pode ser completo aqui na terra. Porque Tiago está falando isso. A gente pode ser perfeito, né? No sentido de totalidade, de completude. Então, só assim a gente vai poder ajudar as outras pessoas que ainda estão incompletas a vencer as fases, a vencer os chefões, né? Até que eles também possam se sentir perfeitos e completos. E aí se torna um círculo virtuoso. Eu me sinto completo, ajudo o outro a se sentir completo também, que ajuda o outro. Não é marketing multinível não, mas multiplica. Multiplica. Você fala para dois, que fala para dois, que fala para dois. E aí todo mundo fica completo. Mas para isso a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Porque muitas pessoas também, muitas vezes, né, e aí posso me incluir também, a gente passa pela mesma prova dezenas e dezenas de vezes e não aprende. E não aprende. Aí fica no vermelho mês a mês e bota a culpa no devorador, mas não soube fazer as contas. Aí não vem na EBD, fica anos sem aparecer na EBD. Aí na hora que precisa de uma palavra para alguém, para um familiar que está passando dificuldade, não sabe, dá branco. Não, não deu branco, não aprendeu nada. Como que dá branco uma coisa que você não aprendeu? Está incompleto. A gente precisa pedir sabedoria a Deus para aprender com as provas, para que possamos evoluir. Tipo Pokémon. Evoluir. Porque quando a gente evolui, a gente espiritualmente falando, né? A gente tem desenvoltura, a gente tem conhecimento, a gente tem bagagem, a gente tem conteúdo que vai nos ferramentas, né? Munições que vão nos permitir passar por outras fases e ter cada vez mais perseverança e cada vez mais coragem de romper.